Oi, tudo bem? Meu nome é Marcela e nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês como foi a minha experiência com o intercâmbio. Eu peguei algumas perguntas na internet, tipo, perguntas mais comuns, e também lembrei de algumas perguntas que as pessoas mais me fizeram. E a partir daí eu escrevi aqui as perguntas e eu vou responder pra vocês, tirar algumas dúvidas, quem sabe ajudar algum de vocês que tá pensando em fazer um intercâmbio, que tá pensando em viajar. Vamos lá. Por que fazer intercâmbio? Eu poderia dar 1 milhão de razões pra fazer, mas eu diria que a melhor de todas é que é uma experiência de vida única. Além de estar aprendendo alguma coisa, seja uma língua, seja uma arte, algo assim, tu vai conhecer um lugar novo, tu vai estar num lugar novo, tu vai conhecer o lugar, tu vai conhecer a cultura, a história, e tu vai conhecer muitas pessoas que talvez de outra maneira tu não conheceria. Preciso estar na escola ou na faculdade? Não. Para fazer intercâmbio não é necessário estar na escola nem na faculdade. Sim, podes fazer intercâmbio estando na escola ou na faculdade, nos dois, mas não é necessário. Só posso fazer intercâmbio se eu for maior de idade? Não. Assim, existem escolas que aceitam sim menores de idade, normalmente maiores de 16 anos. A coisa muda um pouco de figura se tu for menor. Normalmente se tá no colégio nessa idade de 16, 17. Aí é um pouco diferente, daí tu pode estar fazendo um intercâmbio pequeno, como é o que eu vou comentar, ou um intercâmbio com a escola, e aí tem que ver com a escola. Como foi a minha experiência? Eu tinha 18 anos, tinha terminado o colégio, tava fazendo cursinho, aí eu conversei com os meus pais e eles liberaram passar 1 mês fazendo intercâmbio. Só dá pra fazer intercâmbio se for fazer inglês? Não. Intercâmbio é qualquer coisa que tu estude ou que tu troque com um país diferente. Ou seja, tu pode estudar qualquer língua tu pode estudar, ou tu pode estudar fotografia, arte, cinema. Dá pra estudar várias coisas, é só ir atrás de uma agência e perguntar. Mas eu preciso de uma agência? Não necessariamente. Dá sim pra lidar diretamente com a escola e fazer todo o esquema direto com a escola. Mas a agência, claro, já tá mais do que acostumada, é o trabalho deles, eles têm especialistas nisso, o pessoal trabalha com isso diariamente. Então eu recomendo ir em uma agência, eles sabem muito mais, eles vão te apresentar muito mais opções e talvez até preços melhores, negócios melhores, mais seguro. E se tiver algum problema ou com a escola, ou com passagem, com o aeroporto, eles te ajudam na hora, tu não vai estar por conta própria, é bem diferente. Qual agência que eu escolhi? Como eu escolhi? Tem muitas agências de intercâmbio hoje em dia. São várias opções, isso é ótimo, dá pra escolher diversas. Como eu fiz? Eu pesquisei muito, eu passei dias e dias colocando em todos os sites de reclamações e coisa o nome das agências, procurando notas das agências, lendo depoimento de muita gente que já tinha viajado por essas agências, que tinha feito intercâmbio por essas agências, e a partir daí eu escolhi a STB. O que a agência vai fazer por mim? Vai lá e fala com eles, explica a tua situação, de idade, quanto dinheiro tu pode gastar, o quanto dinheiro tu tá disposto a gastar, o que tu gostaria de estudar, aonde tu gostaria de ir, e a partir daí tu vai estar lá com o pessoal, eles vão conversar contigo, vão te apresentar as melhores opções que eles puderem e vão te apresentar muitas opções. A partir daí é contigo, tu pesquisa, tu procura, eles dão folhetos das escolas, porque como é que funciona? Eles são filiados, eles têm parcerias com certas escolas, com certas companhias aéreas, então pra eles fica bem mais fácil de pegar um esqueminha ali, uma coisa mais barata e tal. E aí depois de ter conversado com eles, bom, primeira coisa, eu acho que tem que tirar todas as dúvidas que tu tiver sobre intercâmbio ou sobre a viagem que tu quiser fazer. E aí fica muito mais fácil de tu conseguir pesquisar e tal. Então como foi pra mim? Eu cheguei lá e disse, eu tenho 1 mês, eu quero estudar inglês numa escola boa, em Londres, como é que eu faço? Eles me apresentaram diversas escolas, eu entrei na página do Facebook de todas essas escolas. Eles cobram por isso? Sim, a maioria das agências cobra sim. Existem agências que não cobram. A STB me cobrou uma taxa que, se eu não me engano, foi de mais ou menos R$600 na época. Eu não sei se isso mudou, isso foi em setembro do ano passado, então. E moradia? Bom,
Existem várias escolhas de moradia. Se tu for menor de idade, se eu não me engano, é obrigatório que tu fique em uma casa de família. Aí é aquele esquema, tipo, vai pra casa de uma família e fica lá. Não tem muito mistério. Se tu for menor de idade, existem mais opções. Tu pode simplesmente alugar um apartamento, alugar um quarto, ou ficar numa casa estudante, ou também pode ficar em casa de família, sim. Existem escolas que têm moradias nas escolas, não são muitas, mas as escolas também normalmente têm parcerias com casas de estudantes. Aí é mais fácil também lidar e tal, se der algum problema, só conversar na escola, conversa na casa estudante sobre a escola. Pra onde eu fui? Eu fui pra Londres, na Inglaterra. Quando eu fui? Eu fui em setembro de 2014. Quanto tempo? Um mês. Aonde eu fiquei? Bom, no meu caso, o meu pai tem exatamente um mês de férias por ano. E como eu ia passar um mês, ele disse, eu vou junto contigo, sendo apaixonado por Londres, que ele também é. Então, fomos os dois. Na verdade, a minha mãe também foi junto, mas ela só ficou um certo período de tempo. Enfim, fomos e como eu tava com meu pai e tal, a gente alugou um apartamento. A gente procurou um apartamento depois de muita pesquisa, normalmente pelo TripAdvisor, também lendo todas as reviews sobre o apartamento, vendo a foto 50 mil vezes, escolhemos o apartamento e ficamos em Fulham. Você estudou inglês? Em que escola? Eu estudei inglês na Francis King. Você já sabia falar inglês? Sim, eu já sabia falar inglês. Eu tinha um nível avançado de inglês já. Não precisa ter um certo nível de inglês pra ir, não. Assim, como tu vai estar indo pra um país estrangeiro em que a língua que se fala é inglês, acho que tu precisa pelo menos falar, tipo, Min Tarzan pra conseguir te achar no meio da rua, se tu te perder, ou pra pedir alguma coisa no restaurante. Mas não precisa ser, assim, expert em inglês nem nada disso. Eu conheci muita gente que mal falava inglês e saiu de lá falando super bem. Claro, depende do tempo que tu vai ficar e tal. Qual é o tempo mínimo pra ficar? O tempo mínimo pelas escolas que eu vi eram pelo menos 2 semanas. E o tempo máximo era tipo 32 semanas, uma coisa assim. Como vão saber o meu nível de inglês? Normalmente, tu entra no site da escola, te matricula, tu dá o número da matrícula e eles te mandam um teste online pra tu fazer, de gramática, de leitura, de escrita. Aí eles vão ter uma média. Quando tu chega na escola no primeiro dia, eles vão fazer um teste oral contigo. E aí eles vão te colocar na turma do nível que achar que for o melhor pra ti. Mas tem que estudar o dia todo? Não é chato? Não. Para os brasileiros, o mínimo de horas por semana que se tem que estudar num país estrangeiro, pelo menos na Inglaterra, são 25 horas por semana, ou seja, 5 horas por dia. No meu caso, eu escolhi o turno da manhã pra estudar, e aí no meu caso eu estudava 4 horas de inglês geral, das 9 da manhã até o meio-dia, com uma turma e um professor fixo. Beleza, maravilhoso, essa turma foi demais, foi a turma que eu mais gostei, que eu mais me dei bem. E aí, como eu tinha que estudar mais 1 hora pelo menos, eles me deram várias opções. Eles perguntaram se eu queria pro lado da escrita, pro lado da leitura, pra ouvir. E aí a primeira que eu escolhi foi leitura. Só que eu cheguei lá na turma, fiz 1 semana mais ou menos, e aí era do meio-dia até a 1. E o professor mesmo, ele concordou comigo, disse: poxa, acho que essa turma aqui não é pra ti, acho que teu nível é mais avançado que esse e tal. E eu acabei trocando de turma. Fui parar na turma que tinha uma colega minha da outra turma, que era uma menina sueca com quem eu me dava muito bem. E ela também falava inglês muito bem. E aí a gente foi parar nessa turma em que o nível também era muito baixo. E a professora um dia veio falar conosco e disse: gente, quem sabe vocês procuram outra turma, porque eu sinto que vocês não estão aprendendo tanto quanto vocês poderiam. Dito e feito, fomos lá, falamos com a coordenação, tentamos trocar de turma. Nisso tudo eu acabei não achando uma turma muito boa, porque o mais avançado do que eu queria, que era leitura e escrita, já era o meu nível, então não valia muito a pena pra mim. Mas eu acabei indo nas aulas e tal, foi divertido mesmo assim, valeu a pena, porque sempre se aprende uma coisa nova. Essa escola era boa? Era muito boa. Eu aprendi muito nessa escola. Essa escola é exclusivamente britânica e foi uma coisa que eu queria muito, porque o inglês britânico é o que eu prefiro, dá pra ver. Mesmo com esses probleminhas assim com a segunda turma, foi muito bom, eu aprendi muito mais do que eu imaginei que eu fosse aprender.
e eu fiz amizades que eu, de outra maneira, nunca teria feito. Nessa escola existem várias opções de inglês. Existe o inglês geral, que foi o que eu fiz, e existe também reading, writing, listening, speaking, e também existe mais específico para a universidade. Por exemplo, se tu é brasileiro aqui, tu vai fazer a universidade lá, e aí, sabe, tem termos e coisas assim. Por exemplo, vai fazer uma faculdade de ciências e alguma coisa assim, existem termos em inglês que podem ser difíceis para nós. Então essa escola oferece cursos, aulas específicas para isso, e também para negócios, economia, medicina. Muito legal, existem várias opções nessa escola, vale a pena dar uma olhada se tu estiver interessado em fazer intercâmbio em Londres. E se eu for ruim no inglês e errar tudo, não tem problema, de verdade. Eu vi gente lá que não sabia falar inglês, nada, e os professores todos eram super pacientes. Tá todo mundo no mesmo barco, gente, tá todo mundo lá pra aprender. Tá, mas eu sou tímido, vou ficar sozinho lá? Não, acredite, isso também é um problema pra mim, por incrível que pareça. Mas eu fiz muitas amizades lá que eu achei que eu não ia conseguir fazer, até porque eu não tava em casa estudante e tal, eu tava ficando com meu pai, e né, eu achei que, eu não vou assim fazer amizades e tal, eu nem sei se eu ia, achava que eu não ia nem conversar com ninguém. E aí eu cheguei lá e eu fiz muitas amizades. Que países as pessoas vieram? Olha, eu sinceramente acho que tem gente do mundo inteiro. Muitos italianos, suecos, suíços, alemães, coreanos, japoneses, chineses, brasileiros, argentinos, poloneses, espanhóis, portugueses, sério, gente de tudo quanto é lugar. Agora, quanto custou o meu intercâmbio? A escola, com 25 horas de aula semanais, material, etc., foi mais ou menos R$3.400. Agora, isso é caro? Não. Acredite, eu vi o preço de muitas escolas e essa era uma das mais em conta. Claro, eles levam em conta o teu nível, quantas horas tu vai fazer por semana e tal. Se for um nível mais baixo, pode ser que seja mais barato. Se for um nível mais alto, pode ser que seja mais caro. Se tu quiser um inglês diferente, pode ser que, se tu quiser um inglês, por exemplo, para business ou para universidade, pode ser que seja mais caro, pode ser que seja mais barato. Aí cabe a te procurar. Então é isso aí, gente, eu espero que tenham gostado. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar pra vocês sobre isso. Eu quis só fazer um vídeo curtinho pra contar pra vocês as perguntas que eu mais recebo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se tiverem mais perguntas, é só comentar aqui embaixo, ou me pergunta, manda uma mensagem no Facebook. Agora o canal tem página no Facebook, www.facebook.com/marcelamota.youtube. Então curte a page lá, curte o vídeo, te inscreve no canal para muitos mais vídeos como esse. E eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Então ajudaria muito se tu mandasse outra pergunta, se tu mandasse algum comentário, algo a acrescentar sobre isso. E é isso aí, eu te vejo segunda.